faço palestra, né? Eu gosto de fazer estudo, eu gosto de compartilhar tudo aquilo que eu estudo, que eu aprendo, que eu pesquiso. E aí hoje, essa palestra, né, já que a gente chama de palestra, ela foi baseada numa mensagem aqui do livro Médico Jesus. Então eu vou ler a mensagem inteira para todos nós e depois eu vou ressaltando alguns trechos dessa mensagem e acrescentando os comentários. Então vamos lá. Não sei se todos sabem, né? Esse livro Médico Jesus, ele não é psicografado. O José Carlos de Luca, ele foi inspirado por Bezerra de Menezes na feitura dessa obra, né? Que é uma obra que, pelo nome, né, o Médico Jesus, ela traz mensagens sempre referentes a como que a gente pode melhorar a nossa saúde, né? Mensagens referentes a isso. E o José Carlos de Luca, ele é juiz de direito, né? Ele não é formado em medicina, mas ele foi inspirado por Bezerra de Menezes para escrever essa obra, que eu reputo uma das melhores obras. Ela é maravilhosa, e quando a gente está bem, a gente fica melhor. Se a gente está meio caído, com algum problema de saúde, a gente lê e a gente se sente bem. Então eu recomendo essa obra. A capa não é mais assim, né? Esse livro é mais antigo, já mudou a capa. Mas o importante é o conteúdo. Então vamos lá. Regeneração. Os santos são pecadores que não desistiram. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável de sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Esse trecho, essa frase é de Yogananda. Então agora vamos à mensagem do José Carlos de Luca. Recuperar a saúde depende da nossa capacidade de regeneração íntima diante dos reveses da vida. A cristalização de sentimentos negativos impedirá que as próprias células e órgãos também se regenerem diante dos inevitáveis insucessos que todos experimentam na jornada. Regeneração interior é palavra-chave quando se pensa em cura. Nosso corpo foi concebido por Deus com essa incrível capacidade de restauração. Basta ver o que acontece quando você tem algum ferimento. Sem a sua vontade, o corpo desenvolve mecanismos para fechar a lesão, cicatrizando-a. Quando o corpo adoece, todo o nosso sistema de defesa entra em alerta para debelar o mal e restaurar o equilíbrio da saúde. No entanto, esse poder regenerador pode ser afetado quando nossa mente se recusa a fechar as feridas da alma. E, geralmente, isso ocorre por causa do nosso orgulho. Se nos olharmos bem fundo, perceberemos que a maioria das nossas enfermidades nasce das nossas crises de orgulho ferido. Quanto mais as ocorrências tristes do passado estiverem ocupando espaço em nosso coração, mais as células e órgãos viverão sob o fluxo de energias deletérias, minando o nosso sistema de recuperação da saúde. Como se deve trocar o óleo de um veículo de tempos em tempos, a fim de que as impurezas acumuladas não danifiquem as engrenagens do motor, precisamos também injetar óleo novo no carro de nossa vida, pois o cultivo das reminiscências negativas faz o corpo adoecer. Há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos, tanto aqueles em que se sentiram vítimas, como aqueles em que foram os algozes da infelicidade alheia. São prisioneiras de suas próprias histórias. Assim agindo, acumulam um perigoso lixo mental, responsável pelo declínio das suas forças naturais de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas, porque não se cansam de mexer no lixo. Em seu encontro com a mulher adúltera, o Cristo não lhe atira pedras de recriminação. Antes, porém, propõe-lhe um novo roteiro de vida. Vai-te e não peques mais. Tiremos logo a lama de nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia e que o melhor tempo para recomeçar, refazer o caminho e seguir adiante se chama agora.
Então, o primeiro trecho que eu quero ressaltar é esse aqui. Nosso corpo foi concebido por Deus com essa incrível capacidade de restauração. Quando o corpo adoece, todo o nosso sistema de defesa entra em alerta para debelar o mal e restaurar o equilíbrio da saúde. Não à toa, Jesus não falou palavras em vão, né, ao vento. Ele disse que nós poderíamos ser médicos de nós mesmos. Por que ele disse isso? Porque ele sabe dessa verdade, que nós fomos construídos com esta possibilidade, com este grande poder que nós não temos uma noção do que é. E aí, para ilustrar, eu vou trazer aqui uma historinha de um desenho. Quando meu filho era criança, ele hoje está completando 30 anos, hoje é aniversário do meu filho, ele está completando 30 anos, mas quando ele tinha lá pelos seus 8, 10 anos de idade, ele assistia um desenho que se chamava Ozzy e Drix. E esse desenho, né, ele contava a história do que acontecia dentro do corpo de um adolescente chamado Hector Cruz. Ozzy era um glóbulo branco e Drix um remédio. E aí o papel, o trabalho deles era justamente combater os vírus, bactérias e qualquer coisa de ruim que entrasse no organismo. Então eu vou mostrar só 2 minutinhos do desenho, só para vocês terem noção como é uma maneira divertida de você já explicar, já mostrar como o nosso corpo é uma máquina maravilhosa. Como Deus é fantástico em criar esse corpo que tem todo um sistema que está a postos para nos defender de qualquer problema. Então, espera aí um minutinho que eu tenho que baixar um aqui. Eu trouxe uma caixinha, mas não consegui contactar, então vai ser o som aqui do computador mesmo, tá? Acho que dá para, só para a gente... Ué, por que ele não está... Peraí. Aí, tem que sair. Tem que tirar o... Eu vou terminar o trabalho. Não quer entrar. Bom, deixa eu ver aqui. Será que vocês conseguem? Que é um desenho animado, é só para mostrar aqui o... E você, filho? Ele comeu um... Tá dando pra ver ou não? Aqui já é dentro do organismo do menino, que comeu um algodão doce, que o outro disse que era radioativo. E aí é todo um sistema funcionando. Bom, o que eu queria mostrar era isso, né? Que essa é uma maneira, né? Depois ele come um outro alimento que também está cheio de bactérias, cheio de salmonela, né? E aí também vai todo o corpo, né? Entra em ação o sistema de defesa para tentar combater, que aí são bichos, né? É como se fosse gente, né? Então, eles também tentam se manter ali vivos para poder fazer o mal para o menino. Né? Então, enfim, é uma maneira divertida, né, da gente perceber
perceber, é uma maneira divertida da gente perceber a importância de cuidarmos bem desse corpo e do mecanismo de defesa que a gente traz. Todos nós trazemos esse mecanismo de defesa. Então, continuando, mas nós sabemos, né, que quem coordena tudo isso, na verdade, é o espírito imortal. Né? Isso aqui é uma máquina que foi idealizada por Deus de uma forma fantástica, mas ela não age por si só. Né? Quem está no controle de tudo é o espírito imortal. E como que esse espírito ele age, ele atua pela matéria? Né? Então, no caso da gente, é através da nossa mente. Apesar de ser uma só, a nossa mente tem duas partes funcionais distintas, que é a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. A mente consciente é a mente racional, é aquela que pensa. Né? Então, tudo que as escolhas que a gente faz é a mente que realmente nos move. E o subconsciente é a mente criativa. Ela é a sede de tudo. É onde ficam registrados todos os nossos pensamentos, atos, todas as nossas experiências. E um detalhe mais importante é que a mente consciente, ela aceita e materializa tudo que a mente consciente vai dar. Então, o nosso pensamento, a nossa maneira de enxergar as coisas, quando isso constitui uma verdade para nós, isso vai para o nosso subconsciente, formando um substrato e que a gente chama de sistema de crenças e valores, que na verdade é o que governa toda a nossa vida, todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos. Eles seguem este sistema de crenças e valores que nós mantemos em nossa mente subconsciente. E o curioso é que o subconsciente, quando a gente acredita firmemente numa coisa, né, emocionalmente, não importa se isso é verdade, se é mentira, se é certo, se é errado. O subconsciente vai acatar e vai incorporar ao seu patrimônio. Então, muitas vezes, o nosso sistema de crenças e valores, ele é baseado em conceitos equivocados. Por isso a importância da gente fazer, né, como o Espiritismo diz, e tanta gente diz, o autoconhecimento. Isso não é, ganharam de novo com esse papo de autoconhecimento. Gente, mas nós temos que nos conhecer para podermos mudar, para podermos ser esse médico de nós mesmos que Jesus falou. A gente tem que saber como que nós estamos, como que nós pensamos, como que nós enxergamos tudo que ocorre ao nosso redor. Porque isso tudo faz parte do nosso sistema de crenças e valores. E se ele está embasado em conceitos equivocados, muitos deles trazidos de outras encarnações, e que a gente continua mantendo, a gente vai continuar agindo errado. Porque agir, a atitude, o comportamento, é o final da cadeia. Né? É o que reflete aquilo que a gente tem. Então, se a gente ainda age de forma equivocada, que nos traz dor e sofrimento, que nos faz nos sentir inferiores, nos sentir em desequilíbrio, a sede disso está lá no nosso subconsciente, está lá no nosso sistema de crenças e valores. E como é que a gente muda? Em primeiro lugar, você tem que conhecer. Então, a gente tem que fazer esse movimento interno de observar, de buscar entender, diante de uma determinada situação, eu reagi assim. Poxa, mas por que eu reagi assim? O que me fez dar essa resposta? O que me fez fazer esse comportamento? É porque eu acho
Né? Aí você começa a pensar, não, é porque eu que estava certa, ele estava errado, não, porque eu não sei o quê. E aí você começa a buscar dentro de si o que te motiva a agir dessa ou daquela maneira. E aí, então, a gente tem que aprender a se conhecer, a ter essa coragem de se conhecer. E aí, quando eu descobri, caramba, eu faço isso porque eu tenho uma crença. Por exemplo, eu tenho uma crença de que sempre que eu fizer alguma coisa, vai dar errado. Porque lá, quando eu era criança, aconteceu isso, e aí não adianta. Eu já reparei que toda vez que o negócio toma esse caminho aqui, não vai dar certo. Gente, isso é uma crença poderosa, negativa. Porque já te bloqueia de pronto. A gente tem crenças que a gente nem imagina. Crenças de dinheiro, então, é uma coisa assim, né? Que a maioria das nossas mães sempre falou quando a gente era criança. Se pegar dinheiro, lava a mão porque dinheiro é sujo. Gente, esse negócio de que dinheiro é sujo, isso acompanha a nossa vida de tal maneira, e aí quando a gente se torna espírita, parece que complica mais ainda um pouquinho, que a gente acha que ter dinheiro é pecado. Entende? Então é muito complicado. São crenças que estão lá no fundo, meio que escondidinhas. Mas a gente tem essa relação, não, dinheiro é sujo. Não, quem tem dinheiro é safado. Quem tem dinheiro é desonesto. Sabe? São crenças que vão limitando a nossa vida. Porque aí a gente chega aqui no espiritismo, a gente quer ajudar, a gente quer fazer, quer acontecer. Mas eu tenho uma limitação monetária. Eu não tenho condição de fazer. Aí se frustra, mas também não consegue sair desse círculo vicioso. Porque tem lá no fundinho esse negócio. Não, se eu tiver dinheiro, eu vou me tornar uma pessoa má. Isso não é verdade. Existem pessoas mais com dinheiro que usam mal o dinheiro? Sim. Mas existe muita gente que usa bem o dinheiro. Só que, infelizmente, no atual momento em que a gente se encontra, só se mostra o que é mal, o que é ruim. As pessoas que fazem bem, que fazem bom uso do dinheiro, tá lá tudo no seu cantinho e ninguém fala nada. Mas vamos continuar. O outro trecho que eu quero ressaltar. No entanto, esse poder regenerador pode ser afetado quando nossa mente se recusa a fechar as feridas da alma. E geralmente isso ocorre por causa do nosso orgulho. Então a gente tem que parar de ter essa mania de ficar remexendo nas feridas, de só ver o lado ruim das coisas. A página de abertura foi perfeita, porque é uma questão energética, né? A gente tem que ter em mente que tudo no universo é energia, frequência e vibração. Então a gente vai estar afinado com a frequência vibratória que for semelhante à nossa. Então quando ela deu o exemplo da fila, que um começa a reclamar, e aí todo mundo começa, cada um a falar mais que o outro, porque todo mundo entrou na mesma frequência vibratória. O que nós temos que fazer? Sair disso. Como? Começa a pensar em outra coisa. Fecha o ouvido, pega um livro para ler, entendeu? Vai para a fila, vai ter que ficar em fila, leva um livro. Para você não sintonizar nesta faixa vibratória de todo mundo reclamando. Então a gente tem que, esse poder regenerador, nós mesmos anulamos esse poder em nós. Por conta do nosso orgulho, que a gente acha, não é possível, ele me magoou, quem é ele para ter, que direito ele tem para falar assim comigo? E aí a gente fica ruminando aquilo. Quem está se prejudicando? Ele? Não, nós. Nós estamos anulando todo esse poder regenerador. E aí mais à frente tem esse trecho. Quanto mais ocorrências tristes do passado estiverem ocupando espaço em nosso coração, mais as células e órgãos viverão sob o fluxo de energias deletérias, minando o nosso sistema de recuperação da saúde, leia-se sistema imunológico. E aí aqui eu vou contar uma historinha que Rossandro Klinge traz no seu livro chamado Auto Perdão. Então imagine, segunda-feira, acordo feliz para ir trabalhar, boto a roupinha bonitinha, novinha e tal, estou indo para o trabalho, aí no elevador uma pessoa começa a passar mal, ficar nauseada e vomita em mim. Vomita na minha roupa. Ah, meu Deus, me sinto indo trabalhar, como assim?
coisa da bolsa de mulher tem de tudo. Lembro que tinha um potinho de plástico na minha mochila. Vou lá, pego um potinho, raspo aquilo, né? Pego a tampa, raspo, ponho a maior parte daquilo dentro da caixinha, tampo, ponho na mochila e vou trabalhar. Quando eu chego à noite em casa, aí eu vou comentar com meu marido, cara, você não sabe o que aconteceu hoje. Pô, saí tão feliz, em plena segunda-feira, mas estava feliz, estava bem da vida, bem com a vida. E não é que a pessoa vai e vomita em mim? Aqui, aí abre a caixinha, para provar, né, que aconteceu mesmo, aí sai aquele cheiro desagradável. Chega no fim da semana, vou visitar minha mãe, né, vou visitar minha família, e aí conto, gente, vocês não sabem o que aconteceu na segunda-feira? Eu estava indo trabalhar, a pessoa no elevador vomitou em mim aqui, aí abre a caixinha de novo. Chega no final do ano, normalmente a gente para pensar, né, em todo ano como foi, tentar fazer um balanço, né, se foi bom, se foi ruim, se conseguiu cumprir as metas que prometeu em 1º de janeiro, e aí você vai e lembra disso. Caraca, aquela segunda-feira lá no mês de não sei quando, poxa, eu estava tão feliz, e eu com a roupa nova, e veio a pessoa e vomitou em mim, aí vai lá, procura a droga da caixinha e abre a caixinha. Imagina o cheiro que estava ali naquela caixinha. E aí o Rossandro diz que esta é a verdadeira definição imagética de mágoa. Mágoa é guardar o vômito do evento. Porque o que a gente tem que fazer com as coisas ruins que nos acontecem, gente? É ficar olhando toda hora para elas? Não! É deixar aquilo no passado. É ressignificar aquela situação desagradável que nos aconteceu. É buscar algo, algum ensinamento daquilo e ressignificar. E não ficar olhando para ela de tempos em tempos. Por quê? O que acontece na nossa mente quando a gente lembra de algo ruim? Algo muito ruim que impactou a nossa vida. Ela promove a mesma descarga de neurotransmissores ruins no nosso organismo. Aqueles neurotransmissores que deprimem o nosso sistema imunológico. Cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, adrenalina, noradrenalina. Isso tudo é descarregado de novo, como se aquilo estivesse acontecendo agora. Porque a mente não sabe discernir se isso está acontecendo agora, se foi ontem, se foi há 10 anos, se foi há 20 anos atrás. Então, é essa descarga de hormônios que vão deprimir o sistema imunológico, que é isso aqui, ó, está ocupando espaço em nosso coração. E aí, nós estamos injetando em nossas células e órgãos energias deletérias, na forma de quê? Dos hormônios e neurotransmissores que deprimem o nosso sistema de recuperação da saúde ou o nosso sistema imunológico. Do mesmo modo, porque a gente tem mania também de só ver o negativo, né? Aí as pessoas esquecem do positivo. Quando você lembra de um evento alegre na tua vida que te marcou, uma vitória, uma conquista, o cérebro vai responder da mesma forma. Quimicamente ele responde igual, só que agora com aqueles hormônios e neurotransmissores que melhoram o sistema imunológico. A gente é inundado de dopamina, serotonina, encefalina, entende? Então, a gente tem, sabendo disso aqui, a gente tem que tirar essas coisas tristes do coração e colocar nele o quê? Coisas alegres. Porque aí a gente vai estar melhorando o nosso sistema de recuperação da saúde. A gente vai estar jogando nas nossas células e órgãos fluxos de energias positivas. Energias que vão empoderar, que vão melhorar o nosso sistema imunológico. Porque o cérebro vai responder da mesma maneira, mas a gente só guarda o negativo. Se eu pensar ruim eu vou ficar mal. Tá, mas se eu pensar bem eu vou ficar bem. Então nós vamos melhorar a nossa saúde se a gente começar a guardar em nossos corações as experiências
fulano me magoou, e quando não sei o quê, e quando eu perdi isso, e quando eu fui assaltado, e só lembro das coisas ruins, está enchendo o coração só com coisa ruim. Né? Não pode. A gente tem que buscar em nossos arquivos mentais coisas que nos alegrem. A gente tem que preencher o nosso coração, logicamente é uma linguagem figurada, que na verdade é preencher a nossa mente, né? Mas como o coração está ligado à questão da emoção, com coisas boas. E as coisas ruins, a gente vai lembrar, claro, a não ser que a gente tenha Alzheimer e ninguém quer ter isso. Né? Então, lembrar, a gente vai lembrar sempre. A questão é, como que a gente lembra disso? Né? Então, é isso que é ressignificar aquele evento negativo. A gente lembra disso ainda doendo? Ainda dói? Sente ainda aquele aperto? Quando eu lembro daquilo, ai, dói meu coração, aperta o peito. E então você tem que trabalhar isso, porque está gerando problema no seu sistema imunológico. Quando você lembra de algo triste que te aconteceu, isso ainda confrange o seu coração, isso ainda aperta, ainda dá você... É isso aí que você tem que trabalhar. A gente vai trabalhando, é igual o diagnóstico, ponto por ponto. Opa, identifiquei uma coisa que eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar essa lembrança aí, esse fato que me aconteceu, para poder efetivamente virar a página, botar isso no passado. É algo que me aconteceu, o que isso pode ter me trazido de bom, o que isso fez com que eu mudasse alguma coisa na minha vida? Né? Começa a pensar, depois daquilo, o que aconteceu? Eu mudei alguma coisa? E isso você vai ressignificando, para que saia essa sensação ruim de que, aquilo vai acontecer, como se aquilo ainda estivesse acontecendo, porque para sua mente aquilo está acontecendo. Está havendo a mesma descarga de hormônios e neurotransmissores que deprimem o sistema imunológico. Então, a crença é algo poderoso. Como a gente enxerga as coisas, né? Como a gente enxerga e explica as situações que nos acontecem. É algo muito poderoso. E é tão poderoso que tem um estudo muito interessante, um estudo sobre placebo. Pessoas com úlceras supuradas. O grupo foi dividido em dois. E aí a um grupo foi dito que eles iam receber uma medicação cujo resultado era fantástico, eles teriam alívio. E o outro grupo ia receber um medicamento que estava ainda em estudo e não se sabia ao certo qual seria o resultado disso. O que aconteceu? Aquele primeiro grupo, 75% teve alívio. E no outro grupo, só 25% teve um resultado satisfatório. Lembrando que era um estudo de placebo, ou seja, a medicação que eles receberam não tinha componente químico nenhum, não faria nenhum efeito. Mas fez 75% naqueles que acreditaram quando disseram a ele que o remédio iria dar alívio. E deu e melhorou 25% daqueles que disseram que a gente não sabe ainda, está em estudo, a gente não sabe qual é o efeito. E isso foi por quê? A crença de cada um. Esse resultado prova que quando você realmente acredita em alguma coisa, aquilo acontece, aquilo se manifesta em você. E o mais interessante ainda é são vários estudos em que fizeram o contrário. Eles deram medicamentos que sabiam que causam algum desconforto, alguma coisa, algum efeito negativo. Mas foi dito às pessoas que o efeito seria maravilhoso, que eles iam ficar bem. E ninguém sentiu o efeito negativo. Nessa medicação que causa efeito negativo. Né? Isso aí são estudos científicos realizados, né? Logicamente com voluntários. Né? Mas, então, o poder da crença é algo realmente fantástico e que a gente não tem noção. Que se a gente tivesse noção, a gente ia buscar conhecer que crenças eu tenho, porque eu quero melhorar. Ainda mais com o conhecimento espírita, que nos deixa cientes do nosso poder e da nossa imortalidade. A morte acabou para quem efetivamente aceita e entende o conteúdo da doutrina dos espíritos. Esse corpo vai se desfazer, mas eu não sou esse corpo. Eu sou muito mais do que isso. E hoje eu me sinto refém desse corpo. Muitas pessoas se sentem refém. A minha vida, deixa a vida me levar lá do Zeca Pagodinho. Eu não posso mudar, eu não tenho como mudar. Caramba, só você tem como mudar. É isso que as pessoas ainda não entenderam. Sabe quando a gente diz
boi não sabe a força que tem? Que se soubesse, os homens não conseguiriam domar uma boiada, né? Reter uma boiada? Nós também não sabemos a força que temos. Nós não sabemos os potenciais que nós temos. Nós nos colocamos reféns da vida, muitas vezes. Ah, não, nascer assim, não, tudo é difícil para mim, não vai dar não, eu tenho que me conformar. Que me conformar? Como assim? Isso é crença, e uma crença que está te empobrecendo, que está te limitando. Né? E aí eu vou me utilizar aqui de Tony Robbins, que eu já falei dele para vocês em outras palestras. Né? É um cara, um coach, né, famoso, americano, já de mais de 40 anos de carreira, de caminhada aí, né, autor de livros, vários livros. E aí nesse livro, Poder Sem Limites, ele diz que as crenças são os compassos e os mapas que nos guiam em direção às nossas metas e nos dão a certeza de saber que chegaremos lá. Primeira coisa, ou talvez o primeiro equívoco nosso, a gente estabelece metas na nossa vida? Então, primeiro a gente tem que estabelecer metas. O que eu quero? O que eu quero para mim? Tanto a nível material, quanto a nível espiritual, nível profissional, nível intelectual. A gente tem que estabelecer metas. Porque se a gente não estabelecer metas, já caiu aqui o que ele está falando. Que ela diz que ele diz que as crenças são os compassos e os mapas que nos guiam em direção às nossas metas. Se nós não temos metas, está guiando por lugar nenhum. Né? Mas enfim, o poder da crença, como é importante. Com crenças orientadoras fortes, você tem o poder de tomar medidas e criar um mundo no qual quer viver. As crenças ajudam a ver o que quer e lhe conferem condições para obtê-lo. O Tony Robbins, ele tem, né, são vários livros, mas ele tem, como eu já disse em outra palestra também, né, apesar de, quando começou a aparecer esse negócio de coach aqui no Brasil, né, começou uma certa preocupação, né, os psicólogos reclamando, estão tomando nosso lugar e não são formados. Coach não tem nada a ver com psicólogo. O psicólogo trata dos seus traumas passados. Coach não quer saber do seu trauma passado. Ele quer saber agora. O que você quer para a sua vida agora? Eu vou te ajudar a você obter isso, a você fazer essa mudança, a chegar na sua meta, entende? Então não tem competição de coach com psicólogo. São trabalhos completamente diferentes. O coach, o que você quer da vida? Você quer ser o quê? Você quer estar aonde? E aí ele vai fazendo exercícios para que você pense, você descubra como é que você faz para mudar, para chegar nesse ponto. Né? Então é daqui para frente. Porque o passado, como dizia Chico, já acabou, não posso mudar. Mas o meu futuro, eu não tenho que esperar outra encarnação para mudar o futuro, gente. É agora. Né? É agora. E aí, não, é antes disso. Então, ele narra no livro uma experiência dele, ele estava fazendo uma palestra, né, um evento, porque ele é formado, ele é também, né, da neurolinguística, PNL, né? Então ele estava fazendo um evento lá para neurolinguística, para profissionais da neurolinguística, e, né, um auditório grande, e aí estava sendo gravado, né, então, e aí ele vê as pessoas assim, começaram a fazer carantonhas, né, assim, ele olhando as pessoas estavam assim, né, e que ele interpretou como se as pessoas estivessem sentindo dor. E aí ele foi e perguntou, o que você está sentindo? Aí a pessoa, estou com uma tremenda dor de cabeça. Nisso, a outra falou, eu também estou, eu também. Enfim, tinham 60 pessoas com dor de cabeça, lá na hora. Aí ele, caramba, o que está acontecendo? Aí ele começou a dizer, não, essa luz aí que estava gravando, essa luz está muito forte, chega, está doendo. E além do mais, tinha dado problema no ar-condicionado lá, isso era em Phoenix, Arizona, né, um lugar quente pra caramba. E tinha dado problema no ar-condicionado, e a sala não tinha janela, e estava muito quente. Né? E então, isso alterou a fisiologia das pessoas, e com isso, todo mundo começou a passar mal, né, a sentir. Então, ele parou tudo. Gente, como que é? Aí começou a perguntar as submodalidades da dor, porque, na verdade, ninguém sente dor igual ao outro. A gente pode ter a mesma lesão, tipo, vem alguém aqui e passa a faca aqui, passa a faca no braço dela. Eu vou sentir a dor de um jeito, ela vai sentir de outro. A dor é uma coisa muito, muito pessoal.
a percepção da dor. E aí ele começou a perguntar como que era, o que ele chamou de submodalidades da dor. Aí para uns era uma dor grande, latejante, para o outro não, uma dor pequena, então não sei o quê. E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, ele começou a conduzir todo aquele grupo. Então vamos fazer o seguinte, você vai pegar essa submodalidade aí da sua dor. Tem alguém com dor aqui, nesse momento? Eu queria ficar com dor? Então, siga o que eu vou falar. Primeiro, identifica, a sua dor é grande, ela é latejante, não, é pequena, ela está circunscrita a algum lugar. Então ele começou a conduzir as pessoas para pensarem sobre sua dor, e agora você vai tirar essa dor de você. Você vai pegar essa dor e vai colocar do seu lado. E aí, a dor está do seu lado, você está vendo ela do seu lado. E agora você vai afastando, vai colocá-la a 3 metros de distância de você. E aí você vai pegar essa dor e vai jogá-la para o teto. Ela vai se expandir e vai bater no teto. Quando ela bater no teto, ela vai encolher e vai cair e vai bater no chão. E aí você vai pegar de novo, expande essa dor que está longe de você, e joga para o teto. E aí ela vai cair e vai encolher. E agora você vai pegar essa dor e vai jogar ela em direção ao sol. Ela foi em direção ao sol e aí ela vai se derreter e vai cair como líquido. Vai se derreter e vai cair sobre a terra, molhando as plantas. E você está vendo essa dor lá, derretendo, caindo. E aí ele pergunta às pessoas, em 5 minutos, 95% das pessoas falaram que a dor tinha passado. Mais 5 minutos, as outras que restavam lá disseram que sentiram-se aliviadas. E aí ele diz que isso ocorreu porque houve uma alteração na representação interna, a mensagem que as pessoas estavam enviando para o seu cérebro. Quando ele fez aquilo, ela mudou a mensagem, e aí o cérebro respondeu, tirando a dor. Só que aí eu vou dar outra explicação, com base num estudo que eu fiz para uma palestra, que eu também já fiz essa palestra aqui, né, com base na neurociência. Nós possuímos, no nosso cérebro, um sistema chamado Sistema Analgésico Central. Ele se localiza lá no arqueocórtex, que é esse cérebro que a gente chama de cérebro primitivo. Vocês podem ver também algumas obras como cérebro reptiliano, porque é a parte mais antiga. Então é a sede dos instintos, né? É onde tem registrado o livro das nossas vidas, né? Ou da vida com V maiúsculo. Todas as experiências, desde os répteis, desde os anfíbios, desde sempre, né? Toda a história evolutiva, está tudo armazenado ali. Então, por isso é chamada sede dos instintos. Então, nesse arqueocórtex, que é aqui na base do mais interno, a gente tem esse sistema analgésico central, e dentro desse sistema existe o chamado gate control, ou portão de controle da dor. E esse sistema analgésico central, ele produz 2 substâncias principais, endorfinas e encefalinas, que atuam diretamente sobre esse portão. Atuam de que forma? Quando a atividade elétrica no arqueocórtex é aumentada, o sistema analgésico central libera menos endorfinas e encefalinas. Isso faz o quê? Isso causa a abertura desse portão de controle da dor. Com isso, a percepção da dor aumenta. Quando a gente diminui a atividade elétrica no arqueocórtex, o sistema analgésico central libera mais substâncias, libera mais endorfinas e encefalinas que vão causar o fechamento do portão e, com isso, vai diminuir ou até mesmo eliminar a percepção da dor. E aí pergunta-se, como que você diminui a atividade no arqueocórtex? Porque é uma parte muito importante nossa. Infelizmente, a maioria de nós ainda age ativando o arqueocórtex.
né? Porque a gente, na verdade, muitas vezes a gente não age, a gente reage. Reagir é o quê? É instintivo. A gente sofre uma agressão e reage. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente está utilizando o arqueocórtex. Então, como que a gente diminui? A gente diminui utilizando o nosso neocórtex, que só o ser humano tem, que é aqui, localiza-se aqui no lobo frontal, nessa parte anterior do cérebro. É a parte mais nova criada do cérebro, que por enquanto só os seres humanos possuem. E é o cérebro, nosso cérebro racional. É onde, por isso que animal não tem condição de imaginar coisas. Porque quando a gente imagina, quando a gente elabora valores morais e éticos, é tudo no neocórtex. Né? Então, é o nosso cérebro racional, que permite que a gente tenha pensamentos abstratos, pensamentos lógicos, que desenvolva, né, esses valores morais e éticos. Então, se a gente aumenta a atividade aqui, a gente obviamente diminui lá. E aí, com isso, o que acontece? O portão se fecha e a dor diminui ou até cessa. Então, voltando ao experimento do Tony Robbins, quando ele botou todo mundo lá para imaginar a sua dor fora de você, imagine a sua dor saindo de 3 metros de distância, joga no teto, cai no chão, joga no sol e não sei o quê. Ele fez todo mundo aumentar na atividade no neocórtex. Ele fez com que as pessoas imaginassem que a dor era algo palpável, era algo fora de você, que você podia manipular daqui para lá, jogar longe, cair, pegar, voltar. Isso aumentou a atividade do neocórtex, que fez o fechamento do portão e aí diminuiu ou até eliminou a percepção da dor. Então, você veja, eu adoro neurociência. As minhas palestras sempre tem que ter isso, porque é uma coisa. Você vê, o André Luiz fala isso, né? Mas aí quando está no livro espírita, é coisa de religião. Não é coisa de religião. A ciência vem e explica isso de uma forma clara. Né? Só não aceita quem realmente não quer. Aí eu sinto muito. Que é a mesma pessoa que não aceita lá o outro que diz que é religião, o outro também não aceita. Não é ciência. Mas quem garante que isso aí é uma coisa confiável? Bom, aí fica para cada um. Enfim, então a gente tem, né, essa possibilidade. A gente tem, gente, está no nosso poder de escolha. É nossa decisão pegar essa dor, colocá-la fora de nós, fazer o que for com ela. Entende? Imaginar o que for. E isso tem repercussões químicas em nosso cérebro. Endorfinas e encefalinas sendo mais ou menos produzidas e tendo repercussões em outros mecanismos do próprio cérebro, que vai trazer uma sensação boa ou ruim para nós. Então, quando Jesus diz que nós somos deuses, nós somos deuses, cara! Quem manda dessas trilhões de células que compõem o nosso corpo? Senão nós, espírito imortal que somos, nós somos deuses em relação a esses trilhões de células que compõem o nosso corpo e que estão trabalhando aqui harmoniosamente. E que muitas vezes, imprudência não, por invigilância nossa, nós causamos um desequilíbrio nesse organismo, do qual nós temos a função de organizar, de manter organizado, porque nós não fomos nós que criamos, né? Nós temos a função de manter em perfeito equilíbrio. Na medicina, a palavra é homeostase, né? Quando está tudo funcionando em equilíbrio. Então, nós temos esse poder, que nós não nos damos conta ainda, mas vamos nos dar. E também, é muito, como eu já disse até, é mais fácil a gente entender quando a gente pensa negativamente, que isso causa mal, né? É fácil. Pessoas, por exemplo, quando um casal já de bem idade, né? Aí um desencarna. Às vezes, nem 6 meses depois, o outro vai e desencarna também. Entra num estado de tristeza, depressão e acaba desencarnando também. Né?
Quando a gente fica, né, como eu falei, se você fica pensando nas coisas ruins, você vai dar uma descarga de hormônios no seu organismo que vão deprimir o sistema imunológico. Isso é muito fácil a gente aceitar. Eu falo aqui, todo mundo concorda, beleza. Mas tudo tem dois lados, né? Moeda tem dois lados. O outro lado também acontece. De pessoas que se curam em manter a sua mente recheada de coisas positivas. Só que isso é difícil da gente ver. E aí um dos exemplos mais conhecidos desse outro lado da moeda é o Norman Cousins, que nasceu em 1915, desencarnou em 1990. Né? Ele era um professor e ele estudava muito sobre a questão de ciência comportamental, né? Atitude, a relação de atitude e saúde. Ele era professor da Universidade da Califórnia. E em determinado momento da sua vida, no ano de 64, ele foi diagnosticado com uma doença autoimune, chamada doença do colágeno. E aí, logo depois, ele foi identificado com outra doença autoimune, espondilite anquilosante. E aí o médico disse que ele tinha uma chance em 500 de se curar, de ficar bem. Só que ele decidiu, mas aí é importante ressaltar como que ele era. Ele era uma pessoa que, primeiro, gostava de viver. Era uma pessoa positiva, tinha uma visão positiva da vida. Então, para ele, quando ele desenvolveu esse método, para ele não foi sacrificante. Porque aí o que ele desenvolveu? Ele desenvolveu um método baseado no riso. Então, ele fazia uma imersão, ele ficava durante horas imersos, assistindo filmes, programas de comédia, mas para ter gargalhadas autênticas. Porque ele sofria dores horríveis. A espondilite anquilosante na coluna, né, e causa dores terríveis. O outro era doença no tecido conjuntivo. Então ele tinha muitas dores. E aí ele desenvolveu esse método, ele passava várias horas do dia nessa terapia do riso, mas do riso genuíno. E aí o que ele descobriu? Que ele tinha reações físicas positivas. Ele conseguia dormir por 2 horas sem sentir dor. Tinha um efeito analgésico no corpo dele. E aí, quando a dor voltava, ele ligava de novo, como isso na década de 60, né, 70, cinematógrafo, como está escrito, ele ligava de novo o cinematógrafo e começava de novo a assistir comédia, coisas para ele rir, e aí vinha de novo o efeito analgésico, a dor melhorava e ele dormia. E ele, inclusive, escreve um livro, A Anatomia de um Doente, em inglês, o nome do livro. Ele tem esse livro em português também. Né? Em 79, ele escreve esse livro, que ele narra essa terapia aí que ele fez. Então, ele diz essas frases aí, né? A morte não é a maior perda da vida. A maior perda é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Gente, isso é muito profundo. Muita gente é morto-vivo mesmo. As drogas nem sempre são necessárias, mas a convicção na recuperação sempre é. Porque ele não tomava os remédios. Ele desenvolveu essa terapia também, tinha um lance lá com vitamina C e tal. Né? E aí ele foi contra todo esse prognóstico que os médicos deram, porque ele se curou efetivamente de 2 doenças autoimunes. Né? E aí tem uma outra frase dele muito importante. Aprendi a nunca subestimar a capacidade da mente e do corpo humano em regenerar-se, mesmo quando as probabilidades forem as mais remotas. A força da vida talvez seja a menos compreendida das forças da Terra. Então, esse texto aqui, que trata exatamente da nossa capacidade de regeneração, um professor, era jornalista também, né, americano, vem e fala a mesma coisa. A capacidade que a gente tem de se regenerar. Né? Mais importante do que os remédios que você toma é a crença de que esse remédio vai fazer o efeito desejado, de que você vai se curar daquilo, que o seu corpo
como naquele estudo do placebo. Então, ele pesquisou a bioquímica das emoções humanas, que por muito tempo ele acreditou ser a chave para o sucesso dos seres humanos na luta contra as doenças. Então, a gente vê que o poder está em nós. Tem um outro desenho que fala disso, o poder é de vocês. Como é o nome do desenho? Capitão Planeta, eu acho. Enfim, nos desenhos animados, veja bem como a gente vai passando pelas coisas e não percebe. Muitas vezes o desenho animado te coloca ideias que são verdades. Que se a gente acreditasse, a nossa vida seria diferente. O poder é de vocês, realmente. O poder é nosso, não é ninguém que vai nos curar. Somos nós que temos os mecanismos dentro do nosso corpo físico. O nosso corpo, como eu mostrei lá no desenho, ele tem lá mecanismo. Ei, chegou aqui, o cara comeu um negócio estragado. Já vai lá, os glóbulos brancos vão lá para tentar debelar aquilo. Pode ser que não consiga, mas pode ser que consiga. Na maioria das vezes consiga, considerando nosso tipo de alimentação, a gente vive bombardeando o nosso corpo físico, e estamos bem. Então, na maioria das vezes, esse sistema está funcionando. Mas mais importante que esse sistema no nosso corpo físico é o nosso subconsciente. O poder do subconsciente. Eu já falei aqui na palestra, que hoje eu até falei coisas que eu tirei desse livro, do Dr. Joseph Murphy. O poder do subconsciente. Leiam esse livro. Ele vai abrir um horizonte na vida de vocês perceberem, caraca, porque inclusive ele dá exercícios para a gente fazer. Ele mostra experimentos que as pessoas fizeram. Porque tudo começa na mente, gente. Uma pessoa que teve uma paralisia, e aí ele se consultou com ele, ele falou, não, todo dia você está na cama, mas você vai se ver, você vai... lembra que o André Luiz falava oh meu Deus, que o pensamento forma de pensamento? O André Luiz fala disso, forma de pensamento. Você vai visualizar você levantando da cama, pisa no chão e caminha até a porta e volta e deita na cama. Todo dia, um exercício. Porque lembra que eu falei que quando você acredita efetivamente numa coisa, na sua mente consciente, o subconsciente acata aquilo como verdade e tenta materializar. Ele fez essa experiência e a pessoa voltou a andar. Então, lógico, ela teve um problema, ficou sem andar, não é assim, cortou o nervo da coluna, não é milagre. Mas aí, primeiro, na mente, todo dia, você durante tantos minutos, você vai visualizar formas de pensamento, gente, explicados por André Luiz. Você vai visualizar que você está levantando da cama, pisando no chão, ficando em pé, movimentando o pé, você está se vendo fazer isso. Não consegue até a porta, dá 3 passos, volta. No dia seguinte, vai mais, até você chegar à porta. Depois vai andar e volta, entende? É um processo em que a mente subconsciente vai materializar aquilo que você está colocando nela. Entende? Mas você tem que acreditar nisso. Não é, vou fazer o que fazer. Não vai, isso não vai descer para o subconsciente, como se fizesse assim, o consciente em cima, subconsciente embaixo. Tudo aquilo que você pensa, nem tudo vai para o subconsciente. É aquilo que efetivamente você acredita, você aceita como verdade, que passa a fazer parte do seu patrimônio do subconsciente. E aí, para terminar, cadê a minha frase do... Não está aqui. No livro dos Espíritos, não é possível, não estava aqui. No livro dos Espíritos, na questão 921, tem livro dos Espíritos aí que agora... não, está aqui, Na questão 921, Kardec faz a seguinte pergunta. Livro dos Espíritos, questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa? Gente, a resposta, eu vou ler e vou repetir assim, eu vou ter até negrito aqui. A resposta dos Espíritos. O homem
é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Repetindo, o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Eles continuam a resposta. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, veja, a gente tem a mania de botar a culpa no outro. Ah, não, mas eu sou assim porque eu sou infeliz porque meu marido me deixou. Eu sou infeliz porque meu filho é ingrato. Eu sou infeliz porque meu chefe não sei o quê. Não, gente. O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Porque cabe a nós decidirmos, quando as coisas nos acontecem, o que nós vamos fazer com isso. Nós vamos nos colocar na posição de vítimas e ficar guardando em nosso coração essas coisas ruins e minando o nosso sistema imunológico, ou nós vamos ressignificar isso e seguir adiante porque eu sou melhor que isso. Gente, a gente foi criado por Deus para sermos perfeitos. Logicamente é uma perfeição relativa, mas para sermos perfeitos, então a nossa caminhada ela tem que ser só de ganhos. Ainda que haja perdas, mas essas perdas não podem valer mais do que o ganho, do que o objetivo de chegar lá na frente. Então, nós somos o próprio artífice da nossa infelicidade. De que forma? Com o pensamento que nós alimentamos. Pensamentos esses que serão transformados em crenças. Crenças que guiarão, que serão o mote das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, que nos levarão para um lugar bom ou um lugar ruim, que nos farão ajudar ou prejudicar alguém. E quando nossa atitude prejudica alguém, a gente ainda tem mais essa responsabilidade de reparar esse erro. Então a gente ainda bota mais uma pedrinha na nossa mochila. Ih, caramba, tem aquilo lá que eu tenho que acertar. Né? Então, vigiar, quando Jesus fala de vigiar e orar, é para que a gente aprenda de uma vez por todas que está em nossas mãos. A escolha, a decisão é nossa de escolhermos, separarmos os pensamentos que devem ou não fazer guarida em nossa mente, para que eles sejam absorvidos, vão para o subconsciente e se tornem, né, passem a fazer parte do nosso sistema de crenças e valores, que é o que guia toda a nossa caminhada. E é o que pode fazer diferença em nossa vida, para o bem ou para o mal. Então está em nossas mãos decidir. O homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade. Não dá para botar na conta do amiguinho, do vizinho, do chefe, do pai. Mas meu pai foi abusivo. Sim. Bota isso para o passado. Vamos ressignificar. E em algum momento você vai entender por que passou por essa situação delicadíssima, horrorosa, realmente. Mas em algum momento você vai entender. Mas vamos tentar virar a página. Não fica guardando isso em seu coração, porque é você que está se prejudicando, é você que está anulando o teu poder de regeneração, de ser efetivamente médico de si mesmo, de ter a saúde plena em sua vida. Então que possamos, como eu disse, foi exatamente o tempo lá, perdoe-me pelos 15 minutos a mais, mas eu comecei 15 minutos depois, né? Mas era essa mensagem que eu queria dar para todos vocês. E assim como a página foi um alerta, a gente não entrar naquela onda lá da negatividade, como que a gente não vai entrar? Vigiando os nossos pensamentos, vigiando, parando para pensar, vale a pena eu entrar nisso? Né? Vamos mudar a frequência, não deixando que essa onda que a gente está num momento difícil do nosso planeta. Isso é verdade, isso aí é indiscutível. Né? Nós estamos na transição para a regeneração planetária, sim, mas escolhemos reencarnar justamente no momento mais crítico, em que a coisa tá tudo fluido. Né? Então, se a gente tem algum conhecimento, né, que nos permite
pensar além do que está acontecendo, que a gente não se deixe envolver nessa, não se afinize com essa frequência vibratória. Porque tudo no universo é energia, frequência e vibração. Não tem como fugir disso. Mas a gente escolhe em que frequência eu quero me estacionar. E estou num lugar que, nossa, mas só tem gente falando, se der para sair, sai. Se não der, gente, faz uma automeditação ali, mas tenta não se envolver naquela faixa vibratória. Cabe a cada um de nós decidir e fazer o esforço para conseguir. Então, eu agradeço muito a paciência, a atenção de todos vocês. Tenham uma excelente quarta-feira.